Sejam muito bem-vindos ao canal Aurélio Schomer, mais uma vez aqui falando sobre a história do Brasil Vira-Lata, livro dele que está aqui ao meu lado. Você dedicou um capítulo inteiro do livro a falar sobre sexualidade, né? A história do sexo no Brasil. A gente sempre tem uma visão, especialmente quando fala do estrangeiro em relação ao brasileiro, de que o Brasil é o país da libertinagem, né? O país da putaria, por assim dizer. Isso se reflete na nossa história? Não, definitivamente não. Claro que você vai pegar, por exemplo, vamos falar de ilegitimidade. Ilegitimidade é o melhor indicador que existe para você definir quanto a legitimidade a partir de considerar legítimo um homem, uma mulher e uma família. Esse é o padrão europeu, o padrão que foi construído pela Igreja na Idade Média da Europa. Então, ilegítimo seria o que foge a esse padrão, então. O que foge é o filho tido fora desse matrimônio, né? Que seria a prova do adultério, né? Adultério provado. Claro, você vai ter surtos de ilegitimidade primeiro nos primeiros 50 anos, porque não tinha mulher europeia. Mas mesmo ali, e com a presença escassa da igreja, porque os jesuítas só chegam em 1549, mesmo nas primeiras vilas, com o padre lá, o padre Régio, né? Que não era muito... mesmo ali você tem uma obediência a esse padrão, ou seja, o português, a partir de um determinado momento que chegam muitos portugueses, eles vão ter um casamento uninuclear com as índias tupis, no primeiro momento. Depois você vai ter sempre uma predominância da legitimidade. Ela não vai aparecer tanto, dizer assim, poxa, mas os pais não eram casados porque a igreja exigia uma série de provas que era muito difícil de obter no Brasil. Então o casamento legal acabou ficando esvaziado pela burocracia. Pela burocracia da igreja, nos primeiros tempos, né? Depois isso vai resolvendo, essa coisa nova, isso já está praticamente resolvido. Mas não há uma legitimidade muito grande. Agora, a visão europeia é outra. A visão europeia é completamente diferente. Por quê? Porque voltamos a Américo Vespúcio e o panfleto atribuído a Américo Vespúcio que circulou na Europa. Ali se falava de uma inocência do tupi para o sexo, seria uma forma inocente de fazer sexo, que não era, mas foi espalhado assim. Mas todo mundo nu e e ninguém era dono de ninguém. Esse é passado. Então, claro, então o português vai sair, vai corromper essa inocência. Essa ideia está presente não só para o Brasil, mas, por exemplo, para Bougainville, que eu cito no livro, né? O Diderot diz no escrito dele que em Bougainville, que tinha sido recém-descoberto, os índios copulavam o tempo inteiro, todos com todos. Ele nunca foi para Bougainville, nunca aconteceu isso em Bougainville, nunca aconteceu isso em sociedade nenhuma, né? Mas essa ideia passava, e aí o europeu vai corromper, com a sua malícia vai corromper. Sim. O africano então entra nisso, como o africano está associado ao feitiço. A palavra fetiche vem de feitiço, e feitiço vem do século XV, quando os portugueses encontram a África Negra. Acham que é a feitiçaria. A gente sabe que não era, mas tudo bem, é outra história. Então todo esse caldeirão, e o sexo interracial é visto como pecaminoso, vai fazer com que o europeu, o Barlet, que é um filósofo arminiano do século XVII, por incrível que pareça, o arminianismo do Brasil, a partir da década de 1970, vai resgatar esse valor de um homem e uma mulher igual a uma família, vai resgatar. Hoje quem está com a tocha do homem e uma mulher na família, que é um modelo muito bom, por sinal, eu falo isso no meu outro livro, são os arminianos, ou seja, são os evangélicos, chamados evangélicos, porque a Igreja Católica abandonou essa questão da moral, abandonou em nome de um projeto político. Hoje a Igreja Católica tem uma aceitação muito maior ao divórcio, por exemplo, em relação ao protestantismo. Isso influencia também? Não que a Igreja Católica tenha mudado sua posição sobre o divórcio, mas é que ela passou a enfatizar a luta política sobre qualquer valor que o catolicismo tinha. Não é a prioridade. Ela abriu mão de todos a Igreja Católica, né, que diz Pondé, né? A Igreja Católica fez a opção preferencial pelos pobres, e os pobres fizeram a opção preferencial pelo pentecostalismo. A opção pelos pobres não foi opção pelos pobres, foi opção por políticos de esquerda, só isso. Sim. Foi opção pelo marxismo.
Os pobres não tiveram nada a ganhar com isso. Mas isso é outra história. Vamos voltar para a questão da sexualidade. Então é um arminiano, Barley, que vai falar a frase: não existe pecado do lado de baixo do Equador. E isso vai ter uma influência que, claro que isso vai acabar chegando no Brasil. É essa imagem que você tem do brasileiro. E essa frase é resgatada pelo Sérgio Buarque de Holanda numa nota de rodapé de Raiz do Brasil, dando razão. Né? Quando, na verdade, os relatos estrangeiros que eu tenho, do século XIX até e tudo, deixam claro que não foi isso que aconteceu. Que o brasileiro tinha uma notável integridade na vida íntima. O que predominou aqui o tempo todo. Tem exceções sim, a gente falou de exceções no outro vídeo, tem mais exceções no livro, tem a prostituição, tem tudo. Agora, a predominância é o modelo um homem, uma mulher e uma família. Isso mesmo em Goiás, no século XVIII. Isso em Goiás, na mineração, eu trago exemplos assim esmiuçados de quanto esse modelo era predominante. E sem divórcio. Divórcio não existia. Perfeito. Esse foi mais um capítulo referente à História do Brasil Vira-Lata. Não deixe de se inscrever no canal para continuar acompanhando esse conteúdo. E se você tiver interesse em comprar o livro, vale muito a pena, o link está aí na descrição.